eu sou Mara Campese, sou coach de inteligência emocional e hoje, para dar continuidade às nossas reflexões, eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? No vídeo anterior, nós falávamos que para adquirir as nossas metas, um dos grandes fatores importantes era o autoconhecimento, ou seja, conhecer a nós mesmos. Já dizia o grande filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por que é tão importante conhecer a nós mesmos? O conhecimento de nós, ele vai trazer mais clareza para aqueles pontos que nós temos de positivos na nossa vida, os pontos fortes, aqueles pontos que nos fazem ter energia, nos levam a impulsionar a nossa vida em todos os momentos, sejam momentos de dificuldades, os momentos no qual nós nos encontramos felizes, satisfeitos. Por isso, é muito importante nos conhecer a nós mesmos. Também é importante nós conhecermos aqueles pontos que são frágeis, que são de limitações e que muitas vezes são eles que nos barram em certas ocasiões das nossas vidas. E quando nós não nos conhecemos direito, nós muitas vezes tropeçamos em nós mesmos, tiramos a nossa própria oportunidade e muitas vezes culpabilizamos o nosso próximo. O autoconhecimento, ele não é para ter uma atitude de vítima, né? Uma atitude assim, de um desenho que eu assistia quando era pequena, onde um dos personagens principais, ele se reclamava de tudo, né? Então, tudo aquilo que era sugerido pelo seu companheiro, ele dizia: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Ou seja, quando eu começo a me conhecer e vejo que na minha vida existem luzes e sombras, não é para ficar se fazendo de vítima, reclamando, mas é para, a partir daquele conhecimento, arrumar uma pedra de alavancagem, ou seja, um ponto forte onde eu posso saber que eu devo me trabalhar, que eu posso me conhecer cada vez mais. E com relação a isso, eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que eu conheci alguns meses atrás, mais ou menos uns 6 meses, e que tem mudado bastante a minha vida no autoconhecimento. Essa ferramenta, ela se chama Cevat. O que o Cevat apresentou para mim na minha vida? O Cevat, ele apresentou de forma clara alguns pontos muito positivos da minha vida, que eu ainda não conhecia, Porque, embora nós estejamos nos trabalhando constantemente, alguns pontos eles são obscuros para nós. É somente através do confronto com o outro, das nossas escolhas, que nós vamos revelando os nossos valores e vamos nos conhecendo. Então, mesmo fazendo uma análise direta da nossa vida, alguns pontos ainda são desconhecidos. E este teste veio me revelar alguns pontos bem positivos da minha vida. Mas também veio trazer a revelação de alguns pontos que estavam me impedindo de ser melhor. E que eu havia trabalhado já há muito tempo, mas não tinha clareza do que era. Um desses pontos é o ponto que agora eu indico para vocês de trabalho, que é o planejamento. Quando eu fiz o Cevat, eu tive uma nota muito baixa de planejamento. E depois, alinhando a outros fatores, eu descobri o que é que estava fazendo com que o meu planejamento fosse baixo e também em qual ponto eu deveria focar para que aquele planejamento fosse cada vez melhor. O teste Cevat é tão importante que uma das pessoas às quais eu dei a devolutiva do teste me perguntou: Mara, por um acaso você colocou escuta no meu trabalho? Porque esse teste está revelando tudo de mim. E, inclusive,
né, está me revelando certas coisas positivas, nas quais eu fui até elogiado pelo meu chefe. O teste também me revelou um segredo, né, que quase ninguém sabia, mas que eu, desde muito nova, já sabia disso. Que é aquele fato que eu não gosto de escrever, né? Ou seja, quando ainda não existiam o computador, as tecnologias, os trabalhos geralmente eram feitos, né, escrita à mão, né, a lápis, a caneta. E isso sempre me causou muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que sou lenta para escrever, demoro muito para escrever. E é claro, em anotações de cursos e tal, o que eu faço? Acesso às tecnologias. Hoje existem gravadores de voz, né, que a gente vai falando, ele vai captando e transforma em texto. Então eu faço muitos usos desse recurso, pelo fato que eu tenho uma lentidão em escrever, né? Eu tenho dificuldades em escrever. E muita gente tira o sarro de mim quando eu falo que o Cevat me revelou isso. Mara, você tem toda uma produção acadêmica, né? Tem que escrever no quadro como professora. E como que fica isso? Você falar que você não gosta de escrever e tem dificuldades. Sim, essa é uma das sombras que eu tenho, né? E que, graças a Deus, as novas tecnologias vieram me ajudar. Então o Cevat, ele vai revelando aos poucos quais características, né, nós podemos lançar um plano de trabalho, uma meta para melhorar. E como nós podemos também passar isso para a pessoa que nos está acompanhando. Olha, eu percebi essa dificuldade com esse teste aqui, gostaria de saber como que eu poderia melhorar isso, né, esse ponto aqui que para mim não está tão bom, né? E é o que eu estou fazendo no momento, né, com uma coach que também me acompanha. Então eu gostaria, né, de perguntar para vocês: você gostaria de se conhecer melhor e saber exatamente como evoluir mais na sua vida? Você gostaria de ser uma pessoa mais próspera, mais feliz e mais realizada? Você gostaria de transformar áreas que são sombras na sua vida em áreas de luzes, ser uma pessoa mais completa, mais realizada? Eu vou deixar então para você, se as suas respostas foram sim, eu vou deixar um link do teste Cevat. Eu gostaria que você acessasse, né, para que pudesse fazer esse teste. E no segundo momento, então, né, aqueles que acessarem, eu estarei fazendo uma conversa em particular, né, para a gente realmente dar a devolutiva desse teste. E aí, depois dessa devolutiva, eu vou querer saber se vocês também acham que o Cevat merece, né, o nome pelo qual ele foi batizado por nós coaches, como raio-x da alma, tá? Então acessem o link logo acima, façam o teste e depois eu entrarei em contato para a devolutiva desse teste. E nós vamos então poder, né, trabalhar juntos. Quais os pontos, né, que aí você tem de positivo, que são pontos de alavancagem, para alguns pontinhos, é claro, bem pequenininhos, que ainda estão fazendo sombra. Mas eu tenho certeza que com esse teste, né, você vai conseguir iluminar a sua vida, vai ter uma vida mais próspera e mais feliz. Então, se você curtiu esse vídeo, eu peço que, né, compartilhe com seus amigos, faça com que mais pessoas conheçam, né, a importância de se autoconhecerem. Não guardem o conhecimento para vocês. O conhecimento, ele é ouro e deve ser partilhado. Um abraço a todos.